bem-vindos para mais um reading vlog. E esse reading vlog vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou focar só em um livro, que vai ser esse aqui, que é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. E assim, tem o filme na Netflix, então eu pretendo ler esse livro, ir lá na Netflix e assistir o filme e vir comparar pra vocês. Eu ia anotar e fazer uma resenha, mas eu pensei, eu vou ir falando o que eu tô achando do livro e tal. Eu tô assim, eu tô com um negócio assim segurando, eu não sou acostumada, tem fio pra todo que é lado, mas enfim. Eu estou na página. Ai, meu pai. Ótimo, tem páginas aqui primeiro, vamos ver. Tô na página 25. Eu não sei quando que eu iniciei esse livro, mas faz pouco tempo. Então, o que que eu posso falar? Como é que é o nome daquela personagem? Vamos olhar pelo... Eu não gosto de segurar o livro com uma mão. Ai, isso aí é tudo amassado. Jesus e amadinho. Tá, o nome da mulher é Ellie. E ela aqui a gente já começa que é com essa Ellie, ela é uma jornalista e tal. E ela tá se relacionando com um homem casado, já faz alguns aninhos ali. Ela sabe que ele é casado e tal, mas mesmo assim ela fica com ele, mesmo que todos os amigos dela critiquem ela por isso, por ela sempre ter falado que homem casado não, sabe, não vale a pena, não é pra ir e tal. E aí ela acaba se relacionando com ele e os amigos ficam ali dizendo, né, tipo, não é legal e tal. E aí a editora dela manda ela pegar um monte de carta e coisa pra olharem, pra fazer uma pesquisa. E lá ela acha uma carta, né, e de 1900 e... Ai, deixa eu olhar agora aqui. 1960, tava certo. Vou ler aqui. A única forma de eu poder suportar isso é estar em um lugar em que não a veja nunca, em que eu não seja assombrado pela possibilidade de vê-la com ele. Preciso estar em um lugar onde a pura necessidade impeça que você ocupe cada minuto, cada hora dos meus pensamentos. Aqui isso é impossível. Vou aceitar o trabalho. Estarei na plataforma 4, Punjgut, às 7h15, sexta-feira à noite. E nada no mundo me faria mais feliz do que você encontrar coragem para vir comigo. Né? Então começamos agora o livro em 1960. Então eu vou iniciar a leitura agora, eu vou tentar ler um pouquinho, depois eu tenho muita coisa pra fazer amanhã, vou acordar cedo, então eu vou ler pelo menos umas páginas, pelo menos um capítulo, e aí se acontecer alguma coisa interessante eu venho falar pra vocês e vai indo nesse... Eu voltei pra falar desse livro aqui, e o que eu posso dizer é que temos ali o começo, né, da Jane não sabendo quem que ela era, não lembrava dos amigos, não lembrava que chamava o marido de Larry, o que mais, não lembrava do comportamento normal dela. E ela tudo se questionava se era aquilo que ela fazia mesmo. E aí ela encontrou umas cartas. E nessas cartas ela falava do seu amor pra uma outra pessoa, que ela tinha certeza que não é o Larry. E ela começou a questionar quem que era essa pessoa. Aí tanto que ela até flertou um pouco com um outro cara, mas que na verdade não era ele, ela percebeu e tal, e disse então, tipo, tchau, obrigada pra ele. E aí vai indo, né? Daí tem toda a história com o Anthony, que eles se conheceram numa viagem pra Riverdale, você falar. E aí lá ele era um jornalista, eles começaram a conversar, assim, porque o marido dela viajava muito pra África do Sul, principalmente porque ele tinha uma mina lá, um negócio. E aí eles começaram a se aproximar e tudo mais. E aí o Anthony falou que ele era infiel no casamento, por isso que né, se separaram, ele é ex-mulher, ele tinha um filho que ele quase nunca via. E aí a Jane pegou e falou que ela ia ser uma mulher que não ia ficar com ele. Só que aí chegou num momento que eles estavam meio que, né, não ficando, mas conversando e tal. E ela percebeu que tinha um sentimento a mais, então ela foi no hotel dele. E aí ela pediu pra ele tirar o vestido dela, ele ia tirar, e aí ele percebeu, e ele meio que hesitou e não fez, sabe? Tipo, não tirou o vestido e ela acabou indo embora. E eles não se viram ali por um tempinho, e aí ele fala que não é porque ele não gostava dela, é porque ela era uma pessoa muito pura e que ele não queria que ela se arrependesse dessa atitude e tudo mais. Aí eles se reencontraram, eles começaram a ficar juntos e toda aquela história de amor.
Só que aí ele vivia dizendo que ela devia se separar do marido e tudo mais. E ela tava tipo assim, o que as pessoas vão fazer? Porque naquela época, se tu se separasse, eles iam jogar o nome da mulher na lama. Então ela tava muito insegura sobre isso, né? E não queria e tal. E o Wendell falou, então eu que vou tomar uma atitude e eu vou aceitar o trabalho na ONU e tô indo pra Nova York. Acho que é Nova York. Aí, e diz, vou estar esperando na estação, às 7h30 por aí, 7h15. Aí, só que aí ela decide que ela vai junto. Ainda a governanda dela diz assim, que ela começa a arrumar a mala e para. Aí a governanta entra no quarto e começa a fazer a mala por ela. E disse, aí a governanta começa a falar sobre a vida dela, que o marido dela não era uma pessoa muito boa e que se ela tivesse a chance de ir embora com outra pessoa que realmente amasse, ela ia, sabe? Apoiam muito ela, a Jane. Não estavam parando pra ela. Então ela acabou indo até o Felipe, que é um amigo em comum dos dois, né? Que ele sempre frequentava o bar dele. E pediram pra ele levar. Só que aí ele tava levando tudo mais e eles acabaram. Aí eu não entendi que se um ônibus atropelou eles ou eles que se enfiaram na frente do ônibus. E aí o Felipe morreu e ela ficou assim. Ela quase morreu também, bateu assim, tava com uma cicatriz no rosto, no braço e tudo mais. E ela ficou desacordada, ou seja, ela perdeu, né? Com o Anthony, ela acordou no hospital, não sabendo quem era, não lembrando de nada, não sabia nem porque estava no carro. E aí o Larry sabia da amante dela porque encontrou a última carta dele com ela. E aí viu a caixa postal e aquela lá não foi a última carta. Ele tinha mandado outra também dizendo que tinha se passado dias e mesmo assim ele pensava nela e tudo mais. Só que o Larry pegou essas correspondências, na verdade foi a secretária dele que pegou e guardou. E aí veio a Jane descobrindo das amizades dela, tudo que estava acontecendo, percebendo que o marido dela não era muito legal, pelo menos assim. Ela sempre dizia, não julgue ele, não sei o que, mas, cara, o Larry é uma péssima pessoa. E aí vem que ela descobre que o seu amante era o Anthony e tudo mais. E aí o Larry pega e diz pra ela que foi ela que matou ele porque ele tava junto no carro. E aí ela que causou o acidente, digamos assim, né? Jogou essa culpa pra ela. Aí depois de 4 anos, a Jane só tava vivendo. Ela tava tomando remédio, né? Porque ela ficava bem assim, o humor dela variava, então ela tinha que tomar remédio. Ela tava bem comportada, sã e tudo mais. E aí ela vai pra uma janta lá que o Larry queria. E alguma coisa também da África do Sul e tal, do Congo. E ela foi. E aí lá ela viu o Anthony, porque o Anthony, como era correspondente da ONU, ele ia voltar pro Congo porque lá tava acontecendo uma guerra e aí ele era um jornalista que tinha contatos e tudo mais, ele ia voltar pra lá. Só que aí, quando eles se viram, assim, ela ficou assim, parece que voltou tudo. E ficou, meu Deus, acabou vindo, olhando pra eles, acabam conversando. E aí ela diz assim, ele diz, não tem importância tu não ter ido. E ela fala, eu fui te ver, só que eu sofri um acidente de carro. Eu matei o Felipe assim e tal. E aí ela disse que ela teria que ir, foi embora. E aí ela ficou muito assim, transtornada por tudo que aconteceu. E aí no filme é diferente. No filme, ela, né, e o Anthony se veem, tipo, quando ela tá indo fazer compras de Natal. Só que não é isso que acontece, tá? No livro. Aí ela descobre qual que é o hotel que o Anthony tá hospedado e ela vai conversar com ele. Só que aí o clima tá um pouco estranho e tal, ela vai embora. Só que aí depois eles se reencontram. Aí, né, ela vai no quarto dele, aí eles ficam juntos. Só que daí ele diz assim, tu vai se separar, né, e tal. Eu tenho uma vida, tu pode ir comigo. Mas mesmo assim ela sai correndo. Aí quando ele desce lá no hotel, né, no saguão, pra pedir pra ela voltar, vem a filha da Jenny correndo até ela. E dele vê tudo aquilo e percebe que não vai poder, né? Ela não vai se separar do marido por causa da filha. E aí ele decide ir pro Congo. Só que nisso, a Jenny tomou uma decisão, né? Ela teria que ficar com o marido por causa da filha. Só que aí
o que aconteceu foi que a ex-secretária, né, aquela lá secretária que era amante dele e tal, foi meio que jogada pra escanteio. Porque o Larry pegou uma secretária mais jovem e tal, e aí essa secretária se sentiu traída e pegou uma pasta e levou até a Jenny. O que continha nessa pasta? Tudo os dossiês e tudo mais do Larry, tipo, chantageou as pessoas pra não dizerem que tinha uma doença onde as pessoas trabalhavam na mina dele. E que se aquilo fosse a público, ia, tipo assim, ia ter um processo enorme, provavelmente o Larry ia ser preso e tal. E aí a Jenny usou isso como barganha. Eu sei que o Anthony tá vivo, porque eu vi ele, e eu tenho todas as provas que tua ex-secretária me deu. Tudo o cheque, todas as coisas que, os comprovantes de recibo, que tu deu pra aquelas pessoas, e pra dizerem que não tem doença nenhuma, que tá tudo certo na tua empresa. E aí as coisas vão rodar por, tipo assim, você vai ser como eu mandar. Ou seja, ela queria receber uma mesada dele, ia se mudar de casa, ela não ia mais morar com ele. E era isso, ele não tinha como meio que impedir ela de fazer isso, porque, né, ela tinha todas as provas, ele tava, tipo, com muita raiva e tal, mas ela não tinha o que fazer. Então a Jenny foi lá, pegou a criança, pegou as malas, tudo, e foi até a redação onde o Anthony trabalhava. Chegando lá, eles falaram, né, que ele tinha ido pro Congo e que não tinha como falar com ele, tal. E aí a Jenny entregou essa pasta com as cartas e tudo pro cara lá que chefiava. Só que ele não deu bola pra essa pasta e ela acabou indo pros arquivos, tá? Informação importante. Aí a Jenny volta, né, por enquanto ela está ficando num hotel. E aí chega uma amiga dela nesse hotel, né, que eu fiquei amiga da cobra. Até eu marquei aqui pra falar pra vocês. Que aí, né, porque essa amiga tava tentando convencer a Jenny a voltar pra casa. E aí a Jenny falou que não ia voltar, e eu tô, ele vai te perdoar, não sei o que. Aí essa suposta amiga, né, amiga da onça, pegou e falou o quê? Isso é na página 299. O que pensa que é a vida é Jennifer? Uma espécie de conto de fada. Acho que só você se cansa do seu marido. Você se comporta dessa maneira e ainda espera que a gente simplesmente continue junto de você enquanto você zanza por aí como se nem fosse casado. Se quer viver num estado de degeneração moral, tudo bem. Mas você tem uma filha, um marido e uma filha. E não pode esperar que as outras pessoas tolerem seu comportamento. Tipo assim, só porque a Jenny falou pra levar as meninas, porque essa amiga também tinha uma filha, pra passear e tal. Né? E aí cortou o laço de amizade total, ela viu que não precisava depender dela. A Jennifer deixa a filha com o Larry, né? Porque era o pai, ela tinha que ver algum momento. E decide ir pro Congo. Chegando lá, ela não consegue. Na verdade, ela tá, tipo, perto de Congo, mas não pode chegar na cidade em si, não tem nenhum lugar. E aí um cara chega pra ela e diz, madame, ainda desacompanhada, tu tá aqui, vai embora. E ela acaba indo embora, né, pra casa e tudo mais. E ela acaba comprando uma casa, fica com a filha lá e tudo mais. E aí, quando eles estão levando a filha, já um pouco mais velha, pro internato, o Larry tá lá, ela não tinha visto, tipo, anos depois disso, ela não tinha mais visto ele, e aí eles estavam meio que conversaram e tal, só que ele tava muito mal. E aí ele acabou morrendo, uns 3 meses depois disso, por causa de doença no pulmão, eu acho, por causa como é que é? Não é cachimbo, não é cigarro, charuto, por causa do charuto que ele super usava e tal. E aí, só que ele sempre deixou a mesada pra ela e tal. A desculpa do Larry pra não levar a Jennifer junto na janta e tal, e levar a amante, é que Jennifer tava cuidando da filha e tal, e não saía, né? E daí, ficou por isso até ele morrer, no caso. Só que daí ela, tipo, continuou casada no papel com ele, porque, né, não tinha como separar naquela época. Agora temos o presente com a Ellie, que ela descobriu essa carta e ela tá procurando descobrir mais sobre essa carta e tudo mais. Aí ela vai lá, conhece um dos caras do arquivo, aí eles começam a ter uma relação e tal. Aí só que ela ainda tá se envolvendo com aquele homem casado. E ela tá, tipo, tem muitos questionamentos dela do que é o certo, do que é o errado. E aí, tanto que ela tá conversando com a amiga num lugar, e aí a mulher diz, eu era amante também, só que o cara se separou da mulher,
depois de um tempo. Aí ela perguntou, né, quanto tempo? E ele, 12 anos, só que ele achou isso muito tempo, sabe? E aí acabou que a mulher desse cara descobriu que ela era amante dele, fez tipo uma cena e tal, e aí ela ficou se questionando muito sobre a vida. E aí ela começou a perceber e acabou terminando tudo com esse cara aí do arquivo. Ela, tipo, eles meio que ficaram e tal, ela tava querendo aproveitar com ele. Esse cara casado liga pra ela e o cara tá lá indo na casa dela. E daí ele acaba, eu não gosto de relações complicadas, e foi embora. Aí eles nem estavam se vendo direito. E aí a Ellie começou a procurar a Jennifer, o Anthony, todo mundo. E acaba que ela encontra a Jennifer. Outra diferença do filme pro livro, que no livro a Jennifer convida a Ellie pra entrar dentro de casa, conta tudo a história dela, né, mostra as cartas e tudo mais. E aí a Ellie também tá com problemas no trabalho, porque ela tá chegando atrasada e tudo mais, mas ela acaba convencendo a editora que ela tem essa história e tudo mais, e ela acaba encontrando o Anthony. E o Anthony sempre trabalhou nesse arquivo do jornal que ela trabalha, e no caso esse o cara que era o chefe do arquivo e que ia se aposentar. E ela ficou tipo chocada que ela já tinha encontrado ele na frente, mas não tinha reconhecido, né, porque não sabia da história e tal. Então ela foi lá, falou com ele, disse tudo, tipo, ela te procurou, disseram que ela tinha morrido, ela foi até o Congo pra te ver. Foi lá, escreveu uma carta pra ela e colocou nesse correio aí pra ela ver e eles se encontraram. Aí eles conversaram, né, ficaram juntos daquele jeito. E aí ele foi embora, entregou a correspondência, ficaram tudo, tipo, super de boa. Ele começou a entregar um bom trabalho, assim, pra editora, tanto que ela gostou e tal, começou a trabalhar muito mais em várias reportagens. Tanto que essa reportagem que ela fez sobre as cartas, tipo, repercutiu, assim, mundialmente. Então ela era uma pessoa aclamada, uma escritora que todo mundo chamava pra fazer a matéria e tudo mais. E aí ela acaba se encontrando, ela vai atrás desse cara do arquivo e explica, assim, conversa com ele e tal. E aí estão falando, né, porque ele vai fazer um mochilão e ela tá falando com ele e tal. E dele, tipo, ai, você pode entrar, tomar uma xícara de café, não sei o que, enquanto eu preparo minha mala. E aí o livro acaba assim, com ela entrando na casa dele, e aí quem sabe um possível romance aí. Então, basicamente, o livro foi isso. Só que é bem mais detalhado, assim, as conversas com os amigos, com a governanta, com todo mundo, sabe? E eu gostei muito desse livro. Eu acho que a adaptação, assim, pro cinema, né, pro filme, foi boa. Eu senti falta de algumas coisinhas ali, por exemplo, do Léo e da empresa dele, porque ali foi diferente, entendeu? Ela disse que ia deixar a casa dele com a filha e ele não deixou. Disse que, né, o nome dela ia ser jogado na lama, só que nenhuma secretária foi lá e entregou o dossiê pra ela, entendeu? Nem existia secretária lá, entendeu? Então, ela meio que teve que ir obrigada a ficar na casa dele, no filme. E aí, depois de um tempo, ela se separou quando a lei tava a favor dela, sabe? Isso que eu senti falta, que ficou um pouco assim diferente, quando, né? Que ela teve obrigada a ficar lá, né? Mas no filme foi diferente, então, quer dizer, no livro foi diferente. Então eu acredito que essa parte aí que eu mais não gostei, mostrar também que ele tinha uma amante, né? Que é essa secretária, e depois a secretária entregar o dossiê e tal. Eu acho que teria feito mais sentido, né? Uma partezinha ali a mais, né? Umas partes eles não poderiam ter focado menos, mais e tal, entendeu? Então, basicamente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se vocês gostam de reading vlog, de eu falando do livro enquanto eu vou lendo, ou, né, eu só sentada aqui falando, mas era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curta, e era isso. Compartilhe se você gostar.